Vou te pedir que, por alguns minutos, esqueça tudo o que te ensinaram sobre ganhar dinheiro. Esqueça que você precisa saber primeiro como isso vai acontecer. Esqueça que você precisa ter as condições perfeitas. Porque existe um ensinamento que afirma algo completamente contrário à nossa lógica. Que tentar descobrir como você vai conseguir aquilo que deseja pode ser justamente o que te mantém preso na sensação de não ter isso. E quando ouvi essa ideia pela primeira vez, também achei que era impossível. Até que conheci os casos que haviam sido documentados. Em 1957, um homem completamente falido colocou em prática uma técnica que Neville Goddard vinha ensinando de forma quase privada há décadas. Menos de um mês depois, aquele homem conseguiu $84 mil em um único dia. O testemunho dele existe, está documentado, e Neville até o mencionou pelo nome e número do caso em uma de suas obras mais importantes. Poucos contam um detalhe dessa história. Aquele homem também não acreditava que fosse possível, até ouvir exatamente o que você está ouvindo agora. E se você chegou a este vídeo neste momento específico, talvez também não seja por acaso. Pode ser que você esteja há dias, semanas ou até meses procurando uma resposta sem saber exatamente o que estava procurando. De algum modo você chegou aqui. Vamos começar com algo que poucos estão dispostos a fazer. Apesar de que pode ser uma das ações mais poderosas que você pode realizar agora mesmo. Você não precisa de uma visualização complicada. Você não precisa de um ritual de 15 passos. E definitivamente, você não precisa transformar seu quarto em um laboratório espiritual. O que você vai fazer é tão simples que provavelmente sua mente racional vai descartar em questão de segundos. Justamente por isso, feche sua mão direita e cerre o punho com força. Sinta isso. Sinta a tensão. Sinta o calor que aparece na sua mão. E enquanto mantém o punho fechado, repita mentalmente ou em voz alta, com toda a convicção que conseguir reunir. Eu sou rico. Eu sou abundância. Já está feito. Não analise isso. Não tente descobrir como isso vai acontecer. Não se pergunte quando. Simplesmente pronuncie essas palavras enquanto sente a pressão da sua própria mão. Mantenha o punho fechado por 10 segundos. E se puder, faça isso de olhos fechados. Faça isso agora, antes de continuar. Porque você acabou de realizar algo que Neville Goddard ensinou durante décadas como um dos princípios fundamentais para mudar um estado de consciência. Não declarar apenas com a mente, mas experimentar a declaração com todo o seu ser. A tensão da sua mão. Bem, isso transformou essas palavras em uma experiência física. E aí está um dos pontos centrais do ensinamento de Neville. O sentimento é o segredo. Não é somente a palavra. Não é unicamente a intenção. É a sensação que acompanha aquilo que você está afirmando. Isso é o que você acabou de provocar. Agora faça algo mais. Escreva nos comentários. Já sou rico? Já está feito. Não escreva como quem espera que aconteça. Escreva como alguém que acabou de se lembrar de uma verdade que, por algum motivo, havia esquecido. Como uma declaração. Como um fato. Como se você estivesse assinando o recebimento de algo que já considera seu. Porque, segundo Neville, agir em direção ao seu desejo antes que exista evidência física é justamente uma das expressões mais profundas da fé. E é aqui que isso realmente começa a reagir. Porque antes de te explicar o método, antes de entrar nos ensinamentos de Neville e antes de te mostrar a técnica que transformou a vida de milhares de pessoas, você precisa compreender algo muito mais importante. Você precisa conhecer o homem que chegou a desenvolver essas ideias. E não estou falando do resumo superficial que você encontra em qualquer perfil na internet. Estou falando da história dele. Quando souber dos detalhes, provavelmente descobrirá algo desconfortável. Neville não começou de uma posição privilegiada. Ele não tinha todas as respostas. E o caminho dele esteve cheio de decisões que, vistas de fora, pareciam bastante pouco razoáveis.
Na verdade, muitos dos ingredientes da história dele podem estar presentes na sua própria vida agora mesmo. Neville Lancelot Goddard nasceu em 19 de fevereiro de 1905 em Fontainebleau, Saint Michael, Barbados. Ele foi o quarto de 10 irmãos e cresceu em uma família dedicada ao comércio. Sua infância se passou sob o sol do Caribe, dentro de uma vida relativamente estável e previsível para uma família de classe média daquela época. Nada naquele cenário parecia indicar que aquele menino acabaria se tornando uma das figuras espirituais mais influentes do século XX. Nada, exceto talvez uma característica que algumas pessoas parecem trazer consigo desde muito cedo: a incapacidade de aceitar que a vida tenha que ser exatamente como os outros dizem que deve ser. Aos 17 anos, ele tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo de sua existência. Em 1922, ele embarcou no SS Sarri, rumo a Nova York, com a intenção de estudar teatro. Ele estava sozinho. Ele não tinha uma grande rede de apoio. Ele não sabia exatamente o que ia encontrar, mas tinha algo que, no caso dele, parecia ser suficiente para continuar seguindo em frente. Uma inquietação interior que não estava disposta a desaparecer. E então ele chegou a Nova York. Era a época dos famosos anos 20, uma cidade em plena explosão cultural e econômica, e Neville começou a abrir caminho como dançarino. Atuou no Hipódromo de Nova York em 1925, depois trabalhou no Vaudeville e finalmente chegou a Broadway. Um jovem nascido em Barbados conseguiu entrar no coração da indústria do entretenimento dos Estados Unidos graças ao seu talento e à sua própria determinação. Parecia que seu caminho estava bastante claro. Mas durante uma turnê de dança pela Inglaterra, aconteceu algo que mudaria completamente suas prioridades. Lá, ele conheceu um homem escocês que lhe emprestou vários livros relacionados ao poder da mente, e Neville começou a lê-los. E algo despertou dentro dele, algo que nunca mais voltaria a adormecer. Quando voltou para Nova York, já não era exatamente o mesmo homem que havia saído de lá. O palco, as luzes e os aplausos deixaram de parecer suficientes para ele. Ele havia encontrado uma pergunta muito maior, e ele precisava respondê-la. Então ele tomou outra decisão que, de uma perspectiva convencional, parecia bastante absurda. Ele abandonou o teatro. Abandonou uma carreira que já se consolidava. Ele renunciou aos aplausos e se mergulhou completamente no estudo da metafísica, do misticismo e das escrituras esotéricas com a mesma intensidade com que antes havia estudado dança. E foi justamente durante essa busca que apareceu em sua vida o mestre que acabaria mudando tudo. Em 1929, um amigo vinha insistindo há semanas para que Neville assistisse às palestras de um homem que falava em um pequeno quarto em Manhattan, na West 70th Street. Neville não estava especialmente interessado. Na verdade, ele resistiu bastante. E também não tinha uma opinião muito elevada sobre o critério do amigo que continuava insistindo. Mas no final ele cedeu. Não tanto por estar convencido, mas provavelmente porque queria que aquele homem parasse de insistir. Chegou atrasado à conferência, sentou-se no fundo e fez isso com o ceticismo de alguém que já acredita saber exatamente o que vai ouvir. Então a conferência terminou e aconteceu algo que Neville jamais esqueceria. Um homem de presença imponente aproximou-se diretamente dele, no meio da multidão, olhou-o nos olhos e pronunciou 3 palavras. Você chegou 6 meses atrasado. O homem se chamava Abdullah. Neville ficou desconcertado. Nunca tinha visto aquele homem. Então como ele podia saber quem era? Como ele sabia que tinha chegado tarde? Abdullah continuou falando com uma tranquilidade que Neville descreveria depois como a serenidade de alguém que já conhece o final da história. Ele disse que os irmãos tinham lhe avisado que Neville chegaria às 6h60 antes. Ele estava esperando por ele, e agora que finalmente tinha aparecido, ficaria ali até lhe passar tudo o que tinha para lhe ensinar.
Neville ainda não sabia que acabava de conhecer o homem que mudaria para sempre sua maneira de entender a realidade. Ele entenderia isso depois, quando os resultados começassem a falar mais alto do que qualquer dúvida. Durante os 7 anos seguintes, de 1929 até 1936, Neville estudou intensamente ao lado de Abdullah. Aprendeu hebraico, estudou a Cabala e aprendeu a interpretar a Bíblia de uma maneira completamente diferente. Não como um simples relato histórico, mas como um drama psicológico que acontece dentro de cada ser humano. Para Neville, Jesus deixou de ser apenas uma figura histórica e passou a representar o despertar da imaginação humana. E desse estudo surgiu o que ele considerava uma das leis fundamentais da existência, a imaginação humana. Quando está carregada de sentimento genuíno, possui um poder criador. E esse poder, segundo Neville, não estava reservado para poucos. Estava dentro de você. Sempre esteve aí. Esse era o segredo que ele ensinaria ao mundo. Em 1952, ele publicou um pequeno livro. Tinha apenas 79 páginas, sem fotografias, sem estatísticas, sem uma capa cheia de promessas impossíveis. Apenas 4 palavras. Mas essas 4 palavras resumiam uma ideia capaz de mudar completamente a maneira como uma pessoa entende a própria vida. O sentimento é o segredo. Esse livro acabaria influenciando milhões de pessoas. Suas ideias seriam retomadas por mestres espirituais, empresários, atletas e pessoas comuns que começaram a experimentar com seus princípios. E afirmaram ter obtido resultados que não podiam explicar usando apenas a lógica convencional. Mas todo o sistema de Neville pode ser reduzido a uma ideia extraordinariamente simples. Uma ideia que ele repetiu durante décadas de palestras. Seu estado de consciência define suas experiências de vida. E esse estado de consciência depende de uma única coisa. O que realmente determina sua experiência não é apenas o que você faz, mas o sentimento que você transformou em seu estado habitual. Não é o seu trabalho, não é a sua família, não é a economia, não é a cidade onde você mora, nem é o que você estudou ou as circunstâncias que viveu. Segundo Neville, o decisivo é o sentimento que você alimenta repetidamente. Esse estado interior é o que determina quais oportunidades você reconhece, quais você persegue e quais simplesmente passam na sua frente sem que você sequer as veja. E aqui está o que é realmente interessante. Se você muda esse sentimento habitual, todo o resto começa a mudar junto com ele. Não necessariamente amanhã, não depois de anos trabalhando em si mesmo, mas a partir do momento em que você adota um estado diferente. Porque, dentro do ensinamento de Neville, o subconsciente não vive em um futuro hipotético. Trabalha a partir do presente. Por isso, quando você muda seu estado atual, também começa a mudar a maneira como percebe, interpreta e responde ao mundo. Neville usava uma imagem muito simples para explicar isso, e seus alunos dificilmente a esqueciam. Imagine que sua realidade exterior é um espelho absoluto, fiel. Não negocia com você, não tenta agradar. Simplesmente reflete o que tem na frente. Se você se coloca diante dele com uma sensação constante de carência, é isso que você vai reconhecer na sua experiência. Mas se você muda o estado a partir do qual está vivendo e começa a lhe experimentar internamente uma sensação genuína de abundância, o reflexo começa a responder a esse novo estado. O problema é que a maioria tentam mudar o reflexo diretamente. E aí está o erro. Trabalham mais horas, compram outro curso, procuram uma estratégia nova, mudam de método a cada 2 semanas e esperam que de alguma forma o espelho obedeça. É como tentar mudar o seu reflexo, empurrando-o com a mão. Você pode fazer isso o dia todo, mas o espelho não vai colaborar. Primeiro você tem que trocar de atividade. E o que está frente a ele. Esse era o princípio por trás do método que Neville ensinou durante décadas. E agora vamos entrar na parte prática.
Porque uma coisa é entender a ideia e outra completamente diferente é saber como utilizá-la. A técnica que Neville ensinava é conhecida como o estado semelhante ao sono, ou state akin to sleep. E segundo ele, esse estado era especialmente poderoso, porque acontece justamente nesse momento estranho entre a vigília e o sono. Seus olhos já estão fechados, seu corpo começa a relaxar, mas uma parte da sua consciência ainda permanece desperta. Nesse ponto, o pensamento crítico começa a perder intensidade, e as barreiras mentais que normalmente questionam aquilo que contradiz suas crenças habituais se tornam muito menos rígidas. E é aí que entra a imaginação. O que você imagina com verdadeira sensação pode ser experimentado internamente com uma intensidade que se parece muito mais com uma lembrança do que com uma simples fantasia, como uma semente caindo sobre um terreno que já está preparado. Agora, como isso se aplica? Primeiro passo, construa a cena. Antes de dormir esta noite, decida exatamente o que você quer experimentar. E aqui Neville era bastante rigoroso. Nada de imagens vagas. Nada de desejos indefinidos. Você precisa de uma cena concreta e breve, que só faria sentido se aquilo que você deseja já tivesse acontecido. Há uma diferença enorme. Não imagine o dinheiro chegando. Imagine o que faria após recebê-lo. Se você deseja receber uma quantia inesperada de dinheiro, imagine-se segurando e contando esse dinheiro. Se você quer eliminar uma dívida, imagine uma conversa com alguém próximo, na qual você conta que finalmente pagou tudo. A cena precisa ser curta, específica e, acima de tudo, precisa gerar uma sensação suficientemente real para que, quando você terminar de imaginá-la, seu corpo ainda mantenha essa emoção. Segundo passo, entre no estado semelhante ao sono. Deite-se, feche os olhos, respire lentamente várias vezes e deixe que cada expiração reduza a tensão acumulada durante o dia. Em segundo lugar, não precisa forçar nada. Deixe o corpo ficar pesado. E quando você começar a entrar nessa sensação agradável de sonolência, reproduza a sua cena. Mas há algo fundamental. Não a observe de fora. Não se imagine sentado numa poltrona, assistindo a um filme sobre a sua própria vida. Viva-a por dentro, pelos olhos de quem já alcançou o que queria. Sinta o objeto em suas mãos. Ouça sua própria voz. Perceba os detalhes. Perceba como seu corpo muda sem a preocupação que antes parecia inevitável. Se você está imaginando dinheiro, sinta o peso das notas. Se você está imaginando uma conversa, ouça as palavras. Se você está imaginando uma nova situação, experimente como seria realmente estar dentro dela. Use todos os sentidos que puder. E quando você estiver completamente dentro dessa experiência, repita mentalmente com tranquilidade. Está feito. Você não precisa gritar isso mentalmente. Você não precisa convencer ninguém. A ideia é sentir que já aconteceu. Terceiro passo. Persista no sentimento, não na técnica. Este é um dos erros mais frequentes. A pessoa faz o exercício à noite, reproduz a cena por alguns minutos e então, na manhã seguinte, volta exatamente ao mesmo estado mental de sempre. Durante o resto do dia, pensa em tudo o que lhe falta. Fica preocupado. Fica desesperado. Verifica sua conta bancária. E depois se pergunta por que a técnica não está funcionando. Neville insistia em algo muito mais profundo. Uma suposição mantida por tempo suficiente pode acabar se tornando uma experiência concreta. Mas a chave está em manter o estado. Não se obcecar em repetir mecanicamente a cena. Não transformar isso em uma tarefa que você precisa completar. O verdadeiro trabalho consiste em voltar repetidas vezes ao sentimento de quem já vive a partir dessa realidade. Durante o dia, quando surgir o pensamento daquilo que você ainda não tem, faça uma pausa. Retorne conscientemente ao estado vivido na noite anterior. Não apenas como lembrança visual, como uma posição interior. Como o estado emocional de alguém que você conhece. Considere natural o que antes parecia impossível.
E para entender até que ponto Neville confiava nesse princípio, vale a pena conhecer alguns dos testemunhos que ele mesmo apresentou em seus livros. Um dos mais conhecidos aparece em A Lei e a Promessa, publicada em 1961. É a história de um homem que frequentava regularmente as palestras de Neville em Los Angeles. Quando chegou a uma delas, ele se encontrava em uma situação que muitas pessoas reconheceriam imediatamente. Ele não tinha dinheiro. Ele estava completamente falido. Ele tinha ouvido os ensinamentos de Neville por meses, mas até então ele as entendia principalmente em um nível intelectual. Ele sabia o que deveria fazer. O problema era que ele ainda não tinha feito isso com verdadeira convicção. Até aquela noite, algo mudou. O muro de ceticismo que o bloqueava há tempos finalmente cedeu. Ele resolveu testar o método de verdade. Naquela mesma noite, antes de dormir, ele fechou os olhos e entrou no estado de sonolência que Neville havia descrito. Então ele começou a reproduzir uma cena muito específica. Ele se imaginou em frente ao guichê de pagamentos do hipódromo de Caliente, segurando em suas mãos bilhetes premiados. Ele não se limitou a visualizar o momento. Ele tentou sentir isso. Ele notou os bilhetes entre os dedos. Ele sentiu a emoção no peito. Ele sentiu os arrepios que surgem ao perceber que algo extraordinário aconteceu. E ele repetiu aquela experiência noite após noite. Não a partir do desespero de alguém que espera que aconteça, mas a partir da sensação de alguém que já tinha vivido aquele momento e simplesmente estava reproduzindo-o internamente. Se passaram vários dias. Depois ele foi ao hipódromo de Caliente. E aconteceu algo bastante peculiar. Por um erro, ele acabou fazendo 6 bilhetes adicionais exatamente iguais aos que já tinha preparado. Sua mão os duplicou antes que sua mente tivesse tempo de questionar. E na última corrida, aconteceu algo ainda mais estranho. Ele cometeu um erro novamente e acabou duplicando 2 bilhetes. Quando finalmente anunciaram os resultados, aquele homem tinha 2 bilhetes vencedores da aposta mais difícil do hipódromo. Cada um pagava $2.000. Além disso, ele tinha outros 6 bilhetes de consolação. O resultado total foi de $4.000 em um único dia. Ele havia começado sem um centavo. E, de acordo com o testemunho apresentado por Neville, tudo isso aconteceu depois de passar várias noites experimentando em sua imaginação a sensação de já ter conseguido aquilo que desejava. A história foi publicada sob as iniciais TCK. E Neville a apresentou como um dos exemplos de como uma experiência imaginada e sustentada podia acabar influenciando as ações de uma pessoa sem que ela precisasse planejar conscientemente cada movimento. Mas o caso do hipódromo de Caliente não foi o único testemunho que Neville compartilhou. No mesmo livro aparece outro caso especialmente interessante. Desta vez, tratava-se de um médico de Chicago. Em um momento em que o mercado estava em uma situação extremamente complicada, esse médico precisava de $250.000 para iniciar uma empresa dedicada a instrumentos técnicos especializados. O problema era evidente, ele não tinha o dinheiro. E segundo o relato, também não encontrava nenhuma pessoa ou instituição disposta a fornecê-lo. De uma perspectiva puramente lógica, a situação parecia praticamente impossível. O médico ligou para Neville de Chicago em maio daquele ano. Ele explicou que estava perto demais do problema para conseguir imaginar uma solução com clareza. Os comentários negativos de corretores, banqueiros e pessoas ao seu redor tinham acabado ocupando tanto espaço em sua mente que ele já não conseguia visualizar o resultado que queria. E Neville fez exatamente o que costumava fazer. Ele não prometeu que tudo daria certo. Ele não tentou convencê-lo com palavras vazias. E também não lhe deu uma explicação de como o dinheiro iria aparecer. Ele lhe ensinou a mudar a posição a partir da qual estava imaginando. Em vez de se perguntar como conseguiria os $250.000, ele deveria começar a experimentar internamente o estado de alguém que já os tinha disponíveis. Não com ansiedade. Não com desespero.
não tentando descobrir de onde iriam aparecer, mas com a tranquilidade de alguém que, em sua imaginação, já havia cruzado essa barreira. Em menos de 2 meses, o dinheiro chegou. Não de uma única fonte, mas através de uma cadeia de acontecimentos que pareciam simples coincidências. Neville chamava isso de a ponte de incidentes. O caminho que a realidade constrói entre a sua situação atual e o estado que você assumiu como verdadeiro. E segundo Neville, essa ponte se constrói independentemente de quem você seja ou de onde venha. Agora entende por que essa mensagem parece chegar justamente quando você precisa dela. A maioria ouve essas ideias, acha que são simples demais ou místicas demais, e as descarta. E depois continua vivendo exatamente com a mesma crença que tinha antes. Mas existe uma minoria que ouve isso e experimenta algo diferente. Uma sensação de reconhecimento, como se não estivesse descobrindo algo novo, mas sim lembrando de algo que já sabia. Se você está sentindo isso, não precisa se convencer de nada, só precisa experimentar o princípio. E talvez você já tenha tentado visualizar antes, talvez você tenha repetido afirmações e não tenha visto resultados. Isso pode ter criado uma voz dentro de você que diz, desta vez também não vai funcionar. Mas Neville teria respondido com algo muito simples: a lei não falhou. O problema era o estado a partir do qual você a aplicava. Você pode repetir palavras durante horas, mas se no fundo você ainda sente escassez, são as palavras que perdem para o sentimento. E isso, longe de ser uma condenação, é uma boa notícia. Porque isso significa que você não precisa mudar todo o seu passado para recomeçar. Você pode mudar o estado a partir do qual está vivendo agora. Neville Goddard nasceu em Barbados em 1905 e morreu em Los Angeles em 1972. 72. Durante sua vida, escreveu inúmeros livros e deu milhares de palestras sobre uma ideia que nunca deixou de repetir. A imaginação, acompanhada de sentimento, é o verdadeiro poder criador. E se essa ideia for verdadeira, então você também tem acesso a esse poder. Então esta noite, quando você fechar os olhos, não imagine que algum dia terá o que deseja. Viva a partir do fim. Sinta que já aconteceu. E lembre-se, uma suposição, mesmo que seja falsa, quando mantida por tempo suficiente, acaba se tornando um fato. O sentimento é o segredo, não a palavra. O sentimento vive a partir do fim, não em direção ao fim. Porque a imaginação é o instrumento com o qual você constrói sua experiência. E se esta noite você conseguir sentir como real aquilo que deseja, talvez descubra que a primeira mudança não acontece do lado de fora. Acontece dentro de você. E é daí que tudo começa.